Tá legal. Então vamos dar uma olhada na conta aqui para ver se a gente tem possibilidade de colocar alguma ordem. O saldo está corrigido lá, saldo inicial de $100 em dinheiro real, na conta Centes, o equivalente aqui em saldo operacional, que mostra os 10 mil aqui embaixo. Capital líquido está aqui em 10,21. Margem utilizada 0,70, porque a gente tem uma ordem colocada, que é essa aqui do Audi CHF, aqui nessa linha. Né? A compra já está dando 0,21 de lucro ali. Aqui o nível de margem, por enquanto, 1.428.000% e tal. Beleza. Aqui no histórico, a gente pode ver também as ordens colocadas, as ordens fechadas. Por enquanto só tem aqui o balanço da conta. Tinha tido um saque errado, né, na conta aqui, então tá, ó, 10 mil menos os 3.300 de saque, a correção de novo para ela voltar no original. $100, o equivalente no operacional aqui com o 10 mil, que é a demonstração operacional da FBS aqui. Então vamos lá, vamos deixar aqui em negociação, por enquanto puxar essa barrinha para baixo aqui. Aqui do lado a gente tem a nossa coleção de ativos aqui, que é o nosso conjunto aqui dos pares principais. Está organizado por ordem alfabética. Então eu posso segurar com o mouse, botão esquerdo do mouse, eu clico em cima do ativo, seguro, arrasto ele para a tela principal aqui. Ele já vai abrir no tempo mensal. Deixa eu botar essa barrinha aqui do mensal, ó, vou botar ela mais para cima aqui, para sobrar mais espaço para o gráfico. Eu não preciso aqui dos números de bid aqui, de venda tal, posso diminuir um pouco aquela coluna aqui do lado esquerdo, puxar a janela do gráfico mais para cá, aproveitar o máximo possível do espaço. Isso aqui no meio da tela, deixa eu ver aqui, ó. Inserir objetos, formas, vamos colocar um retângulo aqui para mostrar. Isso que está dentro do retângulo aqui é de uma outra conta ou é ordem executada, eu não sei porque por algum bug eu não estou conseguindo limpar isso daqui, ele está aparecendo aqui toda hora. Eu clico aqui com o botão direito em cima do retângulo, eu peço para excluir todas as setas, ele tira todas as setas de operação, mas ainda fica a linha aqui do caminho da operação e tal, eu não estou conseguindo eliminar isso. Depois acho que vou reinstalar o MT5 para ver se resolve. Mas vamos lá. Esse aqui é o dólar australiano com dólar canadense, gráfico mensal. A gente está vendo aqui pelo Capzac, como eu comentei antes, essas setinhas que aparecem na tela aí são do indicador, a gente vai ignorar elas. Espera aí, eu vou pausar aqui e fazer uma correção. Tá, ok, vamos seguir. Só pausei para eu poder puxar uma ferramentinha aqui. Essas setinhas aqui, ó, são do Capzac, né? Ele vai indicar vendas ou compras em algumas situações. Eu não considero essas setas não, tá? Eu uso só como referência os canais do Capzac, que são essa linha superior, essa linha inferior e essa linha pontilhada que aparece aqui no meio. Tá, que ela é uma mediana do indicador do Capzac, mas ela é meio ruim de ver, talvez não apareça aí com claridade aí no vídeo aí. E uma outra coisa importante que a gente tem é a nossa média de 200, que ela tá aqui no meio. Eu vou mudar a média de 200 no default para ficar melhor de visualizar. Então vou fazer o seguinte, esse aqui é o minha configuração default. Eu vou clicar, botão direito, propriedades da média. Eu vou mudar a cor dela para esse azul aqua aqui, vou aumentar a espessura um pouquinho para ficar melhor para a gente chegar. Então pronto, agora a nossa média de 200 é essa linha azul aí no gráfico. Eu vou aqui clicar com o botão direito e aqui em templates, salvar o template, meu template default vai ficar desse jeito agora, substituir sim. Então toda vez que abrir um gráfico novo, vai abrir no mensal, vai abrir com essa configuração e a média de 200 vai estar nessa cor. Beleza. Vamos lá, o que interessa. Audicad. Que momento que o par está no mensal? Ele está exatamente em cima da média móvel, então não tem nada a fazer.
o conceito, lembrando que o conceito principal da estratégia é de que os pares de moedas de países de economia forte, saudável, têm uma tendência de se equilibrarem, ou seja, de voltarem, quando se afastarem, deles voltarem para a média central, para uma média longa, seja uma média de 200, de 150, 200, 400 períodos, tal, né? Então, ou seja, o que a gente busca aqui? A gente busca contextos preferencialmente horizontais, como está esse gráfico, e momentos em que o preço está muito afastado da média, como ele ficou aqui, nesse momento, ou aqui, por exemplo, para que a gente possa realizar uma entrada com alvo em direção ao centro aqui, alvo em direção à média, né? Então, a gente teve umas situações, por exemplo, aqui atrás, ele estava na metade do caminho, né? Precisa ver nessa época como estaria o desenho do indicador. Talvez ele estivesse mais perto da borda e tal. Mas, por exemplo, aqui ficaria claro que a gente teve situações possíveis de venda, né? Aqui a gente teve situações possíveis de compra, né? E tudo aproveitando esse range, né? Então, vendendo em cima com alvo para o centro, comprando embaixo com alvo para o centro. Esse é o básico, né? Então, se a gente fizer vamos lá, um enfoque, se a gente colocar, vamos dizer assim, encarar essa conta com uma atitude de trade bem segura, bem de risco bem moderado ou de baixo risco, a gente só vai realizar esse tipo de entradas. A gente pode ir de moderado para mais arriscado um pouco. O que eu posso fazer? Desde que o gráfico esteja favorável para mim, eu posso ir, por exemplo, baixar por um tempo semanal, diário. No diário aqui a gente tem, por exemplo, esse mesmo par, a gente pode ver que a gente tem aqui as bandas de Bollinger, e olha o que acontece. Você vai ver, né, um trade meio que padrão, que é comum, né, de todo mundo usar, um setup com bandas de Bollinger. O que o pessoal faz? Fechou fora quando a banda de Bollinger expande, né, e tem um movimento, né, de impulso como essa queda aqui nesse período, né, o que a gente considera? Qual é o sinal de entrada aqui e qual é o tipo de entrada? Aqui a gente teria uma situação em que essa última barra de venda aqui, a terceira barra de venda, ela fecha fora da banda de Bollinger, né? Ainda deixou ali um martelo invertido aqui, né? E aí, a próximo candle positivo que abrisse dentro da banda de Bollinger, né? É o que seria o nosso sinal de entrada, nosso sinal de compra. Esse aqui ele não abriu exatamente dentro, mas praticamente. Mas ele depois foi um candle bem positivo para dentro. E aí no fechamento dele, ou na máxima dele, o próximo candle abrindo positivo, rompendo esse fechamento ou essa máxima, seria a entrada de compra, com o alvo para média, né? Então, a nossa entrada seria, vamos supor, a mais conservadora seria nessa linha de preço, com alvo para cá, com alvo para as médias, né? Só que aqui a gente está fazendo o quê? A gente está olhando só o gráfico diário. Eu vou colocar uma entrada aqui sem stop. O que acontece comigo se o preço vier contra? Qual é a possibilidade dele ir embora negativo? A possibilidade que ele tem é olha aqui no gráfico mensal, onde é que ele pode ir embora? Ele pode vir lá para baixo e essa entrada fica muito negativa, né? Então, essa entrada só seria válida se o mensal também estivesse indicando compra, né? E a gente pode usar os tempos menores assim, desde que o mensal esteja a favor. Então, por exemplo, se eu tivesse o mensal a favor e tivesse situações muito favoráveis nos tempos menores também, talvez eu colocasse aqui mais de uma entrada. Colocasse uma entrada com alvo para o mensal, para a média aqui no mensal, talvez eu colocasse uma entrada com alvo no diário, uma com alvo no H4. Então, eu teria ordens que ficariam aqui dias, semanas e aí dariam gain. Eu teria ordens que ficariam aqui alguns meses e dariam gain. E eu teria ordens com alvos que talvez demorasse 6 meses, 8 meses, 1 ano para dar o gain, né?
Isso depende da quantidade de ordens que eu posso estar distribuindo, que eu tenho disponíveis, né? No caso hoje, com saldo de $100, eu tenho possibilidade de colocar 100 ordens de lote mínimo de 0,01 centavo, ou quantidade equivalente a esse valor aí, esse total. Se a gente está trabalhando aqui com 28, 29 pares, eu tenho aproximadamente 3 ordens por par possíveis de se colocar. Mas a gente vai ver que nem todos os pares vão estar em momento adequado para se colocar entradas, né? Então, quando os pares que estiverem favoráveis, até 3 a 5 ordens em cada um dos pares que você tiver num momento bom, está dentro do contexto, né? Então vamos lá. AudiCAD, tem alguma coisa que interessa a gente fazer aqui? Não. Então Ctrl F4, vou fechar ele. AudiCHF, abra a janela do gráfico. Esse aqui é a única entrada que a gente fez até agora, que foi essa compra aqui, né? Foi ontem, nessa linha aqui, e com alvo para região central aqui. Vê que o alvo está um pouquinho acima da linha pontilhada do indicador, né? Ele tem uma linha central do indicador aqui, mas vê que a nossa média de 200 está aqui acima aqui, né? Nossa média azul aqui, ela ainda está aqui, ela está junto com a linha de topo do Kapizak. Então, um alvo válido aqui seria até mesmo a linha de topo do Kapizak, ou a região central aqui, né? Mas a gente colocou ontem, eu coloquei aqui uma entrada nessa linha do preço, onde ele está agora, com alvo para cá, buscando o quê? Um prolongamento desse topo anterior. Ele já funcionou aqui, olha, como suporte nessa região, funcionou como suporte aqui, né? Então, agora, e ele funcionou, essa região funcionou como uma resistência forte aqui também, né? Então, um alvo aqui, eu imagino que não deva demorar tanto tempo assim para atingir, e para vir mais para cima aqui, o preço pode ter um pouco de dificuldade, né? Ele pode ser que ele venha no primeiro alvo, em vez de ir direto para cima, ele pode refugar, vir testar o fundo outra vez, me dar outra oportunidade de entrada antes de vir a fazer isso, né? Então, por enquanto está assim, essa entrada aí. Caso, como pelo contexto aqui, a gente entende que tem uma possibilidade do preço vir negativo, né? A gente considerando essa linha de tendência de baixo aqui, se ele continuar respeitando ela e continuar repetindo movimentos para baixo, de repente tentando testar um fundo aqui, um fundo duplo mais embaixo aqui, então eu aproveitei, como eu tenho ordem de folga, eu deixei também uma ordem buy limit, que é uma ordem que fica, né, lá embaixo, né, esperando o preço chegar nela para que ela seja efetivada, né? E daí o alvo dessa ordem também já está especificado, mais ou menos aqui na mesma região do alvo da ordem que a gente já colocou, beleza? Por enquanto eu não vou mexer nele não, mas como ele é um que está num momento interessante para se colocar entradas, eu vou deixar ele aberto, porque aí no final eu posso querer voltar nele para dar uma olhada. Vamos ver o próximo. Eu posso clicar com o botão direito e mandar abrir janela do gráfico. Ou eu posso clicar com o botão esquerdo, segurar, arrastar ele para cá. Audi JPI. Você vê que o contexto está bem parecido com o do Audi CHF, né? Aliás, ele fechou, né? Acho que eu vou deixar assim, ó. Então, peraí. Aqui é o Audi CHF, a ordem aberta, vou deixar ele em primeiro lugar. E aqui o Audi JPI. Estou alternando entre um e outro, ó. Com CHF, com JPI. Tá vendo que o contexto está bem parecido, né? Então, assim, muito contexto do dólar australiano que está ditando o momento do gráfico aqui, né? Então, qual que é a situação aqui? A gente tem essa linha de tendência de baixa, a nossa média de 200, nesse caso aqui, ela está bem na região central, acompanhando a linha do Kapizak, a linha central aqui, bem no meio do canal. Pode ver que a barra de baixa aqui, ela engolfou a barra de alta anterior, isso aqui está indicando queda, né? Então, provavelmente, isso daqui vai vir testar o fundo, aqui na linha do Kapizak de novo, ou até tentar romper, vir mais para baixo, ou buscar o fundo anterior lá, né? Tem possibilidade de queda. O que eu posso fazer? Eu posso esperar o preço chegar, sei lá, daqui a um tempo, vou olhar toda semana, vou ver se o preço vai vir aqui para colocar uma compra, né? Aqui na linha do Kapizak, eu posso esperar ver se ele vir, testar essa região de abertura e fechamento aqui, ou a mínima dessa barra aqui,
ou essa linha de fundo que seria mais ou menos aqui na região de fazer um fundo duplo com um fundo anterior lá, né? Ou eu posso fazer uma compra hoje aqui para de repente, caso ele daqui mesmo ele desista da queda e venha para a região central, já subindo aqui, mas sabendo que se eu fizer uma compra aqui, eu corro o risco dela ficar todo esse range negativo, né? Então eu vou ter um risco de retorno de passar uma distância de preço negativa para buscar, né, 3 vezes maior do que a distância de alvo que eu estou querendo buscar. Mesmo não colocando stop, eu não preciso, né, fazer isso. Então eu posso esperar um pouco ou arriscar ficar sem nenhuma compra nesse par caso ele resolva voltar daqui direto, né? Mas o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma ordem de entrada limite, pelo menos, vamos ver, pelo menos, vou colocar direto aqui só para a gente, pelo menos aqui mais ou menos na linha do Capizak, aqui caso ele venha testar esse primeiro fundo aqui que ele já viu, né, que parece que ele está querendo vir, né? Então, peraí, tá aqui, ó, então uma ordem limite, ela vai ficar na espera aqui, caso o preço desça aqui, antes de eu checar a conta de novo na semana que vem. Para onde eu colocaria um alvo aqui? Colocaria nessa região de onde está a linha central aqui, ó, vamos ver um preço aqui, 82, 81 ponto qualquer coisa, 82.00 tá bom, né? Antes dos topos anteriores mais altos aqui, tá legal. Então o que eu vou fazer? Vou tirar essa linha daqui para não atrapalhar. Eu clico aqui, botão direito na minha ordem, modificar. Vou pôr aqui lucro máximo nela, vou pôr aqui 82.000 aí, modificar. Pronto, o take profit dela já está definido, né? E que vai ser aqui nessa região, né? De onde, na posição atual da média 200 hoje, tá? A gente entende que se tiver uma modificação e o preço descer, a linha do canal do Capizak ela vai tentar descer, a média de 200 vai tentar descer. Aí, talvez no futuro, se isso acontecer, eu vá colocar compras mais para baixo aqui, buscando a M200 de novo. Só que aí ela vai estar mais embaixo, eu vou ter alvos numa região inferior a do que esse alvo que eu coloquei hoje. Então, eu posso deixar esse alvo aí, caso isso aconteça, ou eu posso corrigir no futuro e tal. Mas eu tenho consciência que essas coisas vão mudar do lugar, né? Mas mesmo assim, esse alvo, ele está proporcional ao momento da entrada. Se o canal descer dessa forma, e um dia eu imagino que o preço vai voltar para essa região, o que vai acontecer? Quando o preço, depois de estar negativo um tempo, quando ele voltar na região onde eu efetuei a compra, o canal também vai ter retornado a uma condição, né, de virar para cima, e a média de 200 ela vai voltar a circular aqui na região do meu alvo. Então, na verdade, quando o preço for dar o meu gain, se o preço estiver chegando na posição do meu alvo, a média de 200 já vai estar lá para cima quando isso estiver acontecendo, né? Então tem que só lembrar desse detalhe aí. Beleza, vou deixar esse gráfico aberto aí por enquanto. Não sei se a gente vai fazer uma ordem aí ou não, vamos deixar só essa limite por enquanto. Então esse foi o JPI. Vamos ver o dólar australiano com Nova Zelândia. Olhando só o mensal, eu quero ver o contexto lá da esquerda, como é que era o histórico todo este gráfico desde 1992 ali, né? Então, na verdade, o que ele fez aí? Ele vem vindo num rangezão gigantesco, né? E pernada para baixo, pernada para cima, pernada para baixo, né? Como diz em inglês aí, price action, a gente fala assim, né? Compra em baixo, né? Buy low, sell high, né? Você compra na baixa e vende na alta, né? E você vai aproveitando essa movimentação. Só que agora, o que ele fez? Ele está fazendo uma consolidação aqui. Na verdade, é mais um pouquinho um canal inclinado, assim, um pouquinho canal de baixa, né? Canal de baixa tende mais a o que? Talvez romper para cima. Quando a gente fala, quando é triângulo de baixa ou bandeira, a gente considera isso um pouco, sei lá, às vezes eu acho que
meio arriscado a gente considerar uma regra assim, né? Eu acho que esse tipo de canal assim, ele pode romper para qualquer um dos dois lados. Mas agora ele mudou um pouco o comportamento em relação aos últimos anos lá, né? Então desde 2014 o comportamento dele tem sido diferente, tem sido nesse rangezinho estreito aqui, né? Então, se eu colocar um alvo aqui embaixo, uma compra, esperando que ele vá buscar aqui em cima, talvez demore muito mais tempo do que quando aconteceu aqui em anos passados, em anos anteriores aqui, né? Porque o contexto hoje está diferente. Então, hoje eu pensaria em que seria mais viável a gente pensar em trabalhar mais nessa região onde ele está atuando mesmo, né? Então, vamos lá. O preço está abaixo da média de 200, né? A linhazinha do canal do Capizak não está chegando até aqui, nesse par aqui, não sei exatamente porquê. Um ponto interessante de compra, já que a gente está abaixo da média de 200, a gente está falando em compra. Se estivesse acima, a gente estaria falando em venda. Seria o quê? Os momentos interessantes de compra aqui foram esses toques no fundo do canal ou próximos ao fundo do canal aqui, compras com direção ao topo do canal, ou a média de 200 que está paralela e estopinho do canal ali em cima, né? Mas teria tido mais sucesso em encerrar essas compras, em ter tido gain nessas regiões aqui, né? Na linha seguindo o alongamento do canal. Já que a gente agora já tem a formação dele, no começo eu não sabia que esse canal ia se formar aqui, talvez eu colocasse lá na M200, né? Mas hoje eu trabalharia mais em função do canal. Pensando nisso, em que momento que nós estamos? Nós estamos no momento em que o preço está onde? Ele está no topo do canal. Então, você acha que é o momento ideal para fazer uma compra nele aqui agora? Acho que não. Ele pode até dar um sinal de reversão aqui, um sinal de que uma indicação de compra, eu olhar em tempos menores, no 4 minutos, no 30. Talvez eu possa me basear nisso. Mas não vai ser a mesma segurança e tranquilidade do que se eu colocasse essa ordem de entrada de compra aqui embaixo, né? Então, o correto seria o quê? Esperar ele chegar aqui embaixo. Eu posso deixar uma ordem limite aqui na espera? Eu posso. O único problema de deixar uma quantidade muito grande de ordens limites espalhadas por aí é porque depois você vai ter dificuldade de lembrar qual foi a motivação pela qual você colocou essa ordem ali. Porque o gráfico vai sair do lugar, o contexto pode mudar e de repente você vai esquecer, porque você vai olhar esse gráfico uma vez por semana e talvez o contexto mude para um ponto, uma situação que você acha que aquela ordem lá já não faz mais tanto sentido, né? E aí você vai falar, poxa, por que eu botei essa ordem aqui, né? Daqui a 2 meses, 3 meses, se ela não foi alcançada ainda, né? Então esse que é o risco. Então, se você olhar toda semana, toda vez que você passar pelos seus gráficos, você vai dar uma olhada nas ordens que você colocou e você vê todas as ordens que você tem na espera, dá uma olhada se o contexto ainda é válido, se você realmente quer deixar aquela ordem lá e tal. Apesar dela não prender margem nem nada, né? Mas vamos lá, eu vou deixar... a ordem tá baixa demais, né? Deixa eu corrigir aqui a posição dela. Ela tá muito lá no Capizak, ela tá abaixo dessas mínimas aqui. Eu vou trazer ela um pouco mais para cima. Na verdade, eu vou trazer ela nem na mínima que ele testou lá, não. Mas nessa regiãozinha aqui, ó. A chance dela ser executada aqui é um pouco maior. E aqui com... e vou baixar a região do alvo dela aqui também mais ou menos para o topo anterior ou um pouquinho abaixo, né? No caminho aí, ainda abaixo da média de 200 também, né? Mandou ok, ficou desse jeito, deixar essa ordem na espera aí. Espera, pausa. Tá. Vamos lá, retomando. Então, vamos lá, próximo par. Esse aqui eu vou deixar aqui para a gente revisar depois, todas as ordens do final. Dólar australiano, dólar americano. Pode ver que todos os pares que tem a moeda base como o dólar australiano, mesmo você mudando a moeda de cotação, que é a que vem depois no nome do par, eles têm um contexto parecido agora, né? Tá vendo? Tendência de queda, rompeu, subiu um pouco, tá voltando para testar a linha de tendência de baixa, LTB, né? Tá voltando para testar ela.
testar a resistência que foi rompida. Isso é um comportamento comum, né, no mercado, né, em análise que a gente nota em análise gráfica, né, seja em linhas de tendência de baixa ou de alta, ou em suportes ou resistências horizontais, né. Toda vez que o preço, né, várias vezes, na maioria das vezes que o preço rompe uma linha, então no caso aqui a gente tem uma linha de tendência de baixa que a gente traça como? A gente tem uma sequência de topos mais altos, né? Topos mais baixos, né? Uma formação de topos mais baixos do que os topos anteriores, né? Então a gente vai ligar esses topos, né? Então essa linha que você traça por cima do movimento, ligando os topos, essa sequência aí de topos mais baixos, é que forma essa tendência de baixa. Ela estava nessa situação e aí você vê que o preço, ele chega aqui, o que ele faz? Ele rompe essa linha de tendência e aí ele na barra seguinte, né, no mês seguinte, ele cai e vem testar essa linha que antes era resistência, o preço passou a trabalhar acima dela, agora ela passou a ser suporte. Então, o que pode ser um sinal favorável de compra para a gente é o que? É quando ele voltar para testar essa linha, ele tocar nela e não conseguir voltar para baixo dela, fazendo com que o preço suba de novo. E esse é um sinal interessante de compra, né? Bem comum aí, né? Em price action e tal. Então, existe uma probabilidade dele querer virar para cima. Talvez, será que ele já fez esse teste? Pode até ser, né? Se a gente olhar aqui, apesar da barra de venda ela ser um engolfo, né? Ela ter um corpo maior do que a barra de alta anterior, né? É uma força vendedora, mas ela acabou de deixar um pavio, ela fez uma mínima e ela está refugando em relação a essa mínima. Pode ser que ela vá recolhendo o corpo da barra aqui ainda, né? E deixando uma barra com um pavio longo, como essa inferior aqui, confirmando cada vez mais ainda a possibilidade de compra aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode arriscar e entrar com uma compra aqui já com alvo para a média, sabendo que esse preço pode voltar para dentro da linha de tendência de baixa, continuar respeitando ela e vir, por exemplo, testar essa região de fundos anteriores aqui, né? Ou a gente pode esperar para ver se ele vem aqui. Só que se a gente ficar esperando para ver se ele vem aqui, a gente pode perder esse movimento de alta aqui agora, né? Então o que a gente pode fazer? Posso colocar uma ordem buy limit lá embaixo para caso ele venha? Pode. Provavelmente na semana que vem, quando a gente for olhar essa conta, ele ainda vai estar muito longe desse lugar aí. Eu posso estar colocando essa ordem na semana que vem também, ou esperar ele chegar ali e tal. Eu vou colocar a ordem buy limit agora, porque se ele chegar lá e efetuar tão rápido, vai estar num ponto que me interessa já estar comprando com a expectativa de que ele vá retornar também para a região da média, né? Então, eu vou deixar um buy limit lá embaixo e vou colocar um alvo aqui na altura da média de 200. Vamos pôr 0,78 ali. Estou olhando meio no olho assim. Aqui é mais ou menos, porque é o gráfico mensal. Não preciso ser muito preciso, não. A gente está buscando regiões. E à medida que o preço for chegando aqui, eu vou observando a minha conta, a gente vai afinando a posição do alvo aqui. A gente pode ir modificando isso e tal com o tempo aí e ajustando um pouco, né? Vou deixar essa ordem na espera aí. E apesar dela não contar, né, por enquanto não contar para o total de 100 ordens abertas e tal, a gente tem que ir lembrando que a gente está deixando várias ordens já aí, né, na espera, né? E eu tenho que tomar uma decisão se eu entro com uma ordem de compra aqui agora ou não. Como eu estou na dúvida se eu vou fazer isso ou não, eu vou deixar aqui eu vou pegar aqui, vou inserir objeto. Vou pegar uma forma aqui, vou pegar um triângulo, vou pegar uma seta, um sinal, sei lá. Aqui, ó, um sinal comprar. Vou pôr ele aqui, ó. Essa setinha é feia, essa seta, não dá para aumentar isso aí. Não gosto muito dela, não. Vou pegar aqui, inserir
Vou inserir uma forma, vou pegar aqui um triângulo. Triângulo tem que meter 3 pontos aqui, ó, tá assim. Cadê? Fecha aqui, isso. Então vou deixar esse cara aqui, indicando que, de repente, para eu quando eu olhar o gráfico lembrar que preciso resolver sobre isso aí. Então, vamos lá, pro próximo. Dólar canadense com franco suíço. Opa, olha como é que a gente está nesse gráfico. Diminuiu o zoom. O histórico dele veio desde 92, lá de cima, lá, né? Ele tinha o quê? Ele tinha uma consolidação no canal de ligeiramente inclinado para cima, né? Então, um canal de alta que durou aqui mais de 10 anos, né? Um range gigantesco de alta ali que durou mais de 10 anos. Imagina quanta compra e venda linda deu naquilo ali, né? Olha, sobe comprada aqui, sobe comprada aqui, sobe comprada aqui. Olha, vendia descendo aqui, vendia descendo aqui, vendia descendo aqui. Olha esse rangezão, né? Quanto alvo bom deu ali. Só que aí chegou um dia, ele fez o quê? Chegou nessa região aqui, ele, pum, rompeu para baixo, definiu um fundo novo aqui. Na verdade, ele deu uma espetada aqui, foi algum, né? Isso aqui deve ter sido algum evento histórico que a gente deve encontrar representação em praticamente todos os pares aí, quando é alguma coisa muito violenta assim. Às vezes isso é no mercado internacional, não só específico a essa moeda, né? Mas mais ou menos ele definiu um fundo mais consistente nessa região, que ele serviu como resistência nesse momento aqui. Não, desculpa, ele serviu como suporte, né? Nesse momento aqui, chegou a fazer um fundo duplo, jogou o preço para cima, mas depois foi rompido aqui. E agora ele está trabalhando como resistência, né? Suporte rompido vira resistência e vice-versa. E agora o que a gente tem? A gente tem um canal, um rangezinho bem menor trabalhando aqui embaixo, né? Então, você vê que assim, existe um esforço para fazer o dólar canadense subir, apesar do contexto internacional não estar muito favorável para ele em relação ao franco suíço, mas você vê que abaixo disso ele não está querendo ir não, né? Quando começa a cair muito aqui, o governo deve estar defendendo, deve estar fazendo ações lá no Banco Central, mexe na taxa de juros, nas questões no plano econômico do país, e defende a moeda para que ele não caia abaixo disso daqui. Mas em compensação ele tem dificuldade para subir e voltar para aquela região onde ele costumou trabalhar a maior parte da vida dele aí desde 1990, né? Mas pode ser que uma hora eles tenham êxito, né? Então, o que me interessa mais aqui? Me interessa fazer vendas no topo desse canal aqui para baixo, sabendo que eu corro o risco dele de repente voltar aquele passado histórico para cá? Ou me interessa mais trabalhar nas mínimas desse range atual aqui e eu entrar com ordens mais na região do suporte aqui, eu entrar com ordens de compra, eu entrar com ordens de compra em direção à linha pontilhada aqui do canal, ou ordens de compra até buscando a minha média de 200, mais lá para cima, lá fora, ou a borda externa do Kapizak, mas qualquer que seja o alvo, o que me interessa mais hoje aqui é fazer compras quando o preço estiver nesse suporte e colocando o alvo para a região central ou intermediária, pegar uma referência desse topo anterior, ou quem sabe deixar uma ordem solta aí e deixá-la com gain lá em cima na casa do chapéu. Vai que um dia ele resolve voltar lá naquela região, né? Imagina que lindo você ter uma compra feita aqui embaixo e que vai pegar todo esse range aqui de gain. Mas eu não quero que essa seja a minha única ordem, né? Eu quero antes disso, já que isso aqui é uma dúvida, né? É uma possibilidade muito pequena, eu quero realizar as que eu tenho certeza que tem mais chance aqui no meio do caminho antes, né? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer? Ele está bem nessa região do fundo. Se você ampliar aqui ou jogar para tempos menores aí no semanal H4, mas eu nem preciso fazer isso. Eu estou vendo aqui, ó, ele tentou romper esse rangezinho para baixo. Pode ser que ele tenha sucesso, né? Mas
E mesmo se ele tiver sucesso aqui em romper isso e vir mais embaixo, eu não tenho expectativa de que ele vá tão longe, não. Né? O Canadá vai defender a moeda dele também. Né? Eu boto fé no governo de lá. Vamos lá. Então, o que ele fez aqui? Ele fez um fundinho duplo, né? Você vê que ele desceu, tentou romper, não conseguiu, jogou para cima, desceu outra vez, tentou romper, não conseguiu. Já bateu 2, 3 meses que ele ficou trabalhando aqui. Tá vendo que a força de venda tá diminuindo. Ele tá, daqui a pouco, essa venda, os ursos vão desistir aqui e os compradores, os touros, vão começar a ter provavelmente mais chance, mais sucesso aqui em subir. Então eu acho que ele está num momento muito bom para entrar com uma compra aqui. Então o que eu vou fazer? Eu já vou entrar com uma compra mercado, 0,1 centavo, lote mínimo. Vou colocar meu alvo. Eu posso digitar ele aqui ou eu posso simplesmente colocar aqui comprar a mercado. Já que a compra está efetivada ali, seguro com o botão esquerdo do mouse, arrasto a partir dela, vou arrancar o meu take profit ali. Vou colocar ele bem aqui, ó, na linha pontilhada do indicador do Kapizak. Vou colocar, ó, modificar, ok. Vou colocar ele aqui. Ele está me pedindo todas essas confirmações de ordem, sendo que eu podia fazer isso tudo com um toque só. Deixa eu ver aqui em opções, por que ele não está aprovando direto? Uma negociação, tá vendo aqui, ó? Eu vou habilitar aqui, ó, negociar a um clique. Aí ele está me pedindo um contrato aqui de aviso legal de que eu aceito os termos e as condições de que com um clique só do mouse eu posso confirmar essas ordens. Isso vai me dar menos trabalho. Ok, ok. Pronto. Agora, ó, eu simplesmente posso arrastar essa ordem e colocar ela onde eu quiser, ela já muda de lugar. Eu não preciso confirmar. Qual que é o problema disso? Se você arrastar a linha sem querer, você fez um desenho no gráfico aí, uma linha de referência, você vai arrastar a linha de referência, aí você sem querer arrasta uma ordem, uma linha de preço, você mudou o seu preço de lugar. Então, se você vai habilitar negociações a um clique, você tem que observar com cuidado toda vez que você vai mexer no gráfico, tá? Dá aquelas bugadas na tela que treme tudo e tal, bem na hora que você está mexendo, quando você vai ver, você transformou uma coisa que era positivo, você vai transformar em prejuízo. Vamos lá, vou deixar esse take profit aqui. Aí, eu estou pensando em colocar uma outra ordem com alvo para essa região do suporte anterior ali, ó. Mais ou menos na altura dessa cara aqui, que vai corresponder mais ou menos à região que vai estar trabalhando aí o topo do canal do Kapizak e a nossa média de 200 também, né? Porque tem esse peso do histórico anterior mais alto, né, do ativo lá de cima, né? Que então isso aqui pode ajudar ele a querer voltar a testar esses topos anteriores todos aqui, essas regiões todas, né? Isso tudo aqui, se eu fosse colocar 10 ordens aqui, eu colocaria, poxa, um com alvo para cá, uma com alvo para cá, uma com alvo para cá, uma com alvo para lá, uma com alvo para lá, né? Vai que o Canadá reverte a situação aí, a economia vai bem e ele bate todas elas, né? Hoje, por enquanto, o que a gente vai fazer? Vamos colocar essa daqui e eu vou colocar mais uma com alvo para a região da média de 200 e vamos observar o contexto ao longo do tempo. Na semana que vem a gente vai estar olhando de novo e tal. Se eu bater outra ordem a mercado aqui, ela vai cair na mesma linha da minha ordem anterior e aí eu não vou conseguir mexer, arrastar o TP a partir dela aqui. Então, ou o que eu faço? Ou eu venho aqui e clico na boleta aqui de nova ordem para ele abrir a boleta e eu digitar os valores aqui. Ou eu também posso entrar aqui, comprar mercado, agora vai ser com um clique só, né? Eu vou apertar o botão aqui, ele vai entrar com uma ordem aqui e ela ficou acumulada aqui em cima na linha. Você tá vendo que as duas estão encavaladas, que aqui onde você lê aqui, ó, buy 001, ó, o ponto, ó, você tá vendo que aqui o texto aqui tá meio enroscado, né? Porque tá uma em cima da outra ali. E agora, como é que eu faço para mexer? Se você olhar aqui nas suas linhas, vou puxar um pouco para cima. Aqui onde tem o saldo, se você for olhar aqui, você vai ver que ele está colocando as ordens em sequência. Você tinha colocado esta ordem nesse horário, depois foi essa. A última que está aqui, a última linha, é a última ordem que você colocou. Então, essa última entrada que eu fiz, pode ver que ela está aqui, ó, sem take profit definido, ó, tá vendo aqui? Porque ela é a última ordem que eu coloquei. Então, a gente pode vir aqui,
clicar 2 vezes no campo aqui, ó, do Take Profit, né? Ou clicar 2 vezes na linha da ordem, ele vai abrir a boleta também. E aí eu posso vir aqui e digitar meu lucro máximo. A linha aqui da média de 200 está lá pela região do 0,85 mil, mais ou menos. Vamos por aí. Então vamos pôr 0,85, modificar, vamos ver o que acontece. Pronto, ó, tá lá. Aí agora que ela tá aqui na tela, eu posso ajustar. Vamos lá, em relação ao topo anterior, ficou bem posicionada? Até que ficou bom, eu não gosto de pôr muito no pavio, na ponta do pavio não. Prefiro ela aqui mais na região do fechamento dos candles aqui, ó, em referência a essa barra de baixa grande aqui, né? Então, ela tá aqui, ó, numa região dentro dessa máxima desse topo aqui, entre o Kapizak e a média de 200 aqui, para mim tá bom, vou deixar ela aí por enquanto. Então, agora aqui a gente já tem 2 ordens colocadas no dólar canadense, franco suíço, beleza. Próximo par, CAD-JPI, abro o gráfico, vou olhar o cara, contexto dele, o que ele tem? Ele tem um passado vindo lá de cima para baixo aqui, e aí ele tem essa região aqui que veio um canalzinho meio de alta, aí estreitou agora aqui para um canal de baixa, está formando um triângulo, pode ser que rompa para cima aqui, pode tentar segurar um pouco aqui nesse fundo, mas o contexto mais atual aqui, o que? Uma tendência de baixa, né? E que ele está aqui respeitando a tendência de baixa e jogando para baixo. Por que a nossa média de 200 não está aparecendo aqui nesse par, né? Não tem 200 velas nele. Eu não sei por que o MT5 não está puxando as 200 velas em todos os pares. Tem que tentar ver, descobrir o que acontece na configuração dele aqui. No MT4 ele puxa. Eu posso ver aqui a minha... Cadê? Lista de indicadores aqui, clico com o botão direito na tela, lista de indicadores, eu tenho minhas Moving Average aqui, acho que foi a última que a gente configurou, né? Ó, média de 200 magenta, estranho, tá tudo certo aqui. Eu vou fazer um teste aqui, vou mandar aqui inserir uma média aqui, uma linha, cadê? Um indicador de tendência, Moving Average. Vou pôr uma média de 100 períodos aqui, vou ver se tem 100 velas nesse gráfico aqui, vou pôr uma cor diferente, vou pôr um branco aqui, só para fazer um teste. Aí ó, pronto, uma média de 100 períodos para quebrar o galho aqui agora, aqui, né? Não é o ideal, mas eu preciso ver por que ele não está puxando ainda os 200 períodos aqui. Será que ele não considera o par, esse par a 200 períodos? Se eu botar no semanal eu vou ver, olha lá, ó. Tá aí ó, a de 100 e a de 200. Vamos olhar isso aqui pelo semanal, então. Não tem o Kapizak, né? Mas dá para ter uma noção, né? Olha lá. Vamos aproveitar e fazer uma análise sem o Kapizak. Então a gente está aqui no gráfico semanal. Cada 4 velas aí corresponde, 4 candles aí corresponde a um mês. Uma vela de um mês do mensal, né? Então só está mais subdividido, mas é a mesma coisa. Vamos ver o que a gente está vendo aí. Aquela... Agora a gente consegue ver, ó, esse canal de baixa aqui que ele está respeitando, né? Que ele está fazendo o que? Ele vai lá em cima, né? Ó, deu venda para cá, deu venda para cá, né? Deu venda para cá. Não que a gente fosse vender, né? Mas ele deu aqui. A gente não faz vendas da média para fora, né? Mas ele deu queda aqui, né? E ele poderia ter dado compras em direção à média, né? Nesses pontos aqui, talvez. Né? Lá atrás tinha dado. Então, qual é a posição em relação a esse contexto? Qual a posição que ele está hoje? Apesar dele estar abaixo das médias de 200 e ele está aqui meio que testando um fundinho duplo aqui, pode ser que ele ainda desça mais aqui embaixo. A gente tem uma região aqui, ó, o fundo anterior histórico lá atrás, com esse fundo aqui. Eu posso estar colocando uma ordem buy limit aqui, por exemplo, para ver se eu consigo meter uma compra numa posição melhor localizada, com alvo para médio, com alvo para o topo, do que onde ele está aqui agora, né? Então, eu preciso colocar uma compra aqui agora nele? Cara, não sei, pode ser que daqui ele já resolva subir.
não é a operação mais de risco mais contido aqui, porque a gente sabe que ela pode vir para baixo, ficar bastante tempo negativo na nossa conta aí, ou eu posso não colocar ela, ou colocando ela, além disso eu posso colocar uma ordem limite aqui embaixo. Mas não vou fazer isso agora não. Deixa a semana que vem, se ele descer aqui, eu compro aqui embaixo. O que eu preciso decidir é se eu quero comprar ele aqui agora ou não para subir. O que pode estar acontecendo aqui é que assim, a gente ter perdido o momento ideal da compra, que foi alguns meses aqui atrás. Aqui atrás é que foi o momento ideal, ó, olha lá, ó, empancado, ó. Em 3 meses ele bateu aqui na média dessa média de 100 aqui, né? Tá vendo? Mas também não chegou a ir até de 200, voltou um pouco para baixo aqui. É a questão de você passar 2 meses olhando para essa ordem subindo positiva e aí você de repente lá pelo seu 4 horas você ter protegido ela ao longo do caminho lá, vamos ver aqui atrás, mais ou menos, você ter trabalhado depois que ela veio aqui para cima, você ter e trabalhando de colocar o que? Um stop de proteção, né? Ele rompeu aqui, ó, essa região, foi trabalhar lá para cima, começou a subir aqui, você deixava o seu stop de proteção aqui abaixo, para não devolver o lucro já conquistado, por exemplo, né? À medida que ele fosse subindo, você ia subindo. Cada vez que ele passasse um nível do túnel de Vegas aqui para cima, você vinha e trazia o seu stop e colocava o seu stop um pouco abaixo da linha do túnel de Vegas aqui. O preço rompeu o túnel de Vegas para cima, você coloca o seu stop um pouco abaixo do túnel de Vegas aqui, né? Então assim, isso não é um stop loss, é um stop de proteção, porque a sua ordem já está no lucro, né? Você teria comprado lá embaixo e você vai estar acompanhando a proteção por trás do preço para garantir já o lucro conquistado. Aqui, ó, no gráfico de 4 horas, no contexto agora, o que ele mostrando? Ele está mostrando que ele teve essa tendência de queda forte aqui, ó, nessa região, né? E aí ele está fazendo uma bandeirinha aqui, que a gente não tem certeza se vai romper para baixo e continuar a queda aqui, mas ele fez uma consolidaçãozinha, ele mudou o contexto em relação àquela tendência de baixa ali. Pode ser que ele retome ela aqui, pode ser que ele vire para cima, né? Eu posso deixar uma ordem de compra, por exemplo, uma ordem do tipo buy stop na espera acima do preço aqui, porque aí o que acontece? Se eu deixar uma ordem buy stop aqui, em algum ponto acima do preço aqui, eu só vou me posicionar se ele realmente for para cima. Se ele continuar indo para baixo de onde ele está, essa ordem não vai nem ser acionada. Mas às vezes o que acontece? Ele pode dar uma cutucada para cima, acionar ela e continuar descendo, né? A gente não precisa fazer isso. Por enquanto ele está segurando nesse nível aí. Ó, como ele está bem abaixo aqui no 4 horas, pelo menos um alvo curto, pelo gráfico de 4 horas, eu poderia buscar para essa região aqui, ó, desse suporte anterior aqui, ó, que já foi bem importante, já foi resistência aqui atrás, virou suporte forte aqui, virou suporte forte aqui, foi rompido, retestado aqui, né? Quem sabe o preço, se subir, vem buscar ele aqui. Eu vou arriscar, vamos lá. Então eu vou meter uma compra aqui pelo 4 horas, olhando aqui. Eu vou colocar uma compra, buy, 1 centavo. Vou arrastar o meu alvo aqui. Opa, vem, filho. Deixa eu pegar ele aqui. Cadê? Por que não tá deixando? Aí, obrigado. Acho que foi a internet. Tá aí. Então vou arrastar o meu alvo aqui, meu TP. Vou eliminar aquela média de 100. Não quero ela aqui não. O que a gente tem aqui? A gente tem duas médias de 200 aqui, né? A gente tem essa cor de rosa aqui. Vou ver propriedades. Ela é a simples. Ela é mais plana, ela é mais suave e tal. Ela oscila menos. E a gente tem essa média que é exponencial, em que ele vai levando em consideração, ele leva em consideração o peso maior dos últimos candles, dos 200 candles que ele avalia para fazer a média, os mais recentes têm mais importância. Então ele tem uma fórmula, um algoritmo para calcular aí. Então você vê que
considerando a média de 200 mais atual, a força ainda é para baixo. Então eu não vou colocar esse alvo na média de 200 horizontal ali não. Eu vou deixar ele mais ou menos nessa linha aqui, ó. Uma linha do túnel de Vegas abaixo da média de 200 principal nossa ali, flat ali. Tá bom? É um alvo curtinho, mas de repente bate aí sei lá, em um mês, 2, 3 semanas, quem sabe. Por enquanto vou deixar esse aí. Próximo, CHF-JPI. Qual é a situação do cara aqui? Agora a gente já pode começar a acelerar um pouquinho esse processo, né? O que a gente tem aqui? O que a gente está vendo? Canalzão, né? Já está aí desenhado pelo Kapizak, né? Canalzão de alta. Dá para fazer vendas no topo do canal, dá para fazer compras embaixo. Ele rompeu, foi lá para cima, voltou para dentro. Isso aqui foi alguma situação atípica de mercado que jogou lá em cima, né? Aí depois ele voltou ao comportamento normal, na região que ele costuma trabalhar. Como é um canalzão de alta, você vê que o preço está geralmente trabalhando acima da média de 200, que vem mais ou menos nessa região aqui, um pouco abaixo do centro do canal aqui. E que o preço tem tendência de trabalhar a partir dela. Você vê que ele nunca desceu muito a partir dela, tanto quanto ele sobe, né? Tá bom, vamos lá. No momento, o que ele está fazendo? Está bem no centro de tudo aqui. Então, por enquanto, ó, nada, não me interessa nada. Como ele tem esse fundo histórico mais abaixo aqui, a gente podia até olhar e falar assim, poxa, de repente não cabia uma venda para ele vir para cá, né? Vender aqui no meio para tentar buscar esse fundo aqui. Poxa, mas e se ele continuar fazendo o que ele está fazendo aí, que é seguir esse caminho dele dentro desse canal aí e ficar aí zigue-zagueando daqui e continuar, pode ser que ele nunca mais volte nesse patamar aqui, ou demore anos para voltar nesse patamar aqui. Então, venda aí de jeito nenhum. Compra muito menos, porque tá tudo no meio. Então esse par aí, ó, Ctrl F4 nele, vou fechar esse gráfico aí, que não quero nem olhar ele hoje de novo. EuroAud, vamos lá, vamos puxar o EuroAud, minimizar um pouco para ver o histórico mais velho dele aí. Não, o que tem é isso aí. Esse outro que não tá aparecendo a droga na média de 200, né? Puxa vida. Vou colocar esse negócio mesmo aqui. Então vamos lá, indicador, moving average. Vou deixar uma média de 100 aí para 120 períodos aí mais ou menos, uma branca aí para ver se quebra o galho pra gente por enquanto. Não é o ideal, mas tá aí. Pronto, ó, a média de 120 aí, tá aí, ó, o centrinho do Kapizak aí, né? Já serve de referência. O que a gente tem aí? Mais ou menos um comportamento horizontal aí, no geral, né? Ele expandiu aqui atrás, para cima, para baixo, depois ele vem trabalhando num range mais estreito, mais curto aqui dentro de um canalzinho aqui, né? E esticou lá para cima, deu um momento bacana de venda lá para cima, lá de cima, né? Pra gente vender lá em cima, mas já foi, né? Já tá na região do que seria o alvo da venda se a gente tivesse feito a venda lá em cima, né? Tá chegando muito perto das médias e tal. Não interessa nada não. Deixa ele de fora. Ctrl F4 no cara aí. Fecho ele. Vou olhar só na semana que vem. EuroCAD, janela do gráfico. Olha lá. Kapizak, média de 200 no centro. O preço lá no topo. Já dá para colocar a venda aqui nele? Parece que passou o momento, né? Parece que a gente está olhando no gráfico mensal, parece que o momento bom da venda foi aqui há 6 meses atrás, aqui há 3 meses atrás. Teve essas anteriores aqui, né? Que parece ter sido interessante. Você vê que ele está trabalhando bem no horizontal o canal, né? Então, a probabilidade de que essa média de 200 aqui no meio continue andando mais ou menos nessa linha, nessa região. Eu tenho tamanho de alvo suficiente para entrar com uma venda aqui com alvo para a região central? Já é interessante. Se ele for contra mim, quanto que ele pode ir contra mim? Ele pode ir até a borda do canal, o mais provável, né? É quase 1 para 1 de distância aí. Ou ele pode tentar dar uma repicada feia, que nem ele fez lá atrás, há 12 anos atrás, né? Mas a chance maior, a probabilidade maior é ele fazer o quê? Continuar fazendo o que ele sempre fez nos últimos 6 anos aí, né? Ficar nesse zigue-zaguezinho aqui, vindo cutucar a média de 200 toda hora. Então, cabe uma vendinha aí sim. Não tá no momento ideal, é um pouco atrasada,
se a gente tivesse no momento ideal, talvez a gente colocasse 2, 3 vendas aqui com alvos para regiões diferentes e tal. Então tá ali, ó. Venda de 001, puxei o TP mais ou menos aqui para a região da linha central, ou pode ser aqui para a linha da média, podia ser aqui para as mínimas, mas aí você já tem chance do preço de repente chegar perto e voltar para cima sem bater o seu gain. Então eu vou deixar aqui, ó, mais ou menos na região central entre as duas aí. Tá bom, o Eurocard já foi, vamos ver o Euro CHF. Opa, como é que tá esse cara aí? Olha só esse aqui. Euro CHF, passado dele vem desde lá de cima, né? Então você fala, puxa, isso aí vai cair a vida toda, o resto todo da vida? Não, é desde o surgimento lá da moeda do euro, lá em 93, né? Por isso que não tem histórico mais antigo do que isso aí. O que ele fez? Ele começou a definir uma região de fundo, né? O euro ele foi desvalorizando em relação ao franco suíço, mas chegou a um ponto que a comunidade europeia começou a estabilizar essa moeda. E aí você vê que ele fez um teste grande aqui de fundo naquele evento que eu não sei o que foi aqui em 2010 mais ou menos aí. Aí a gente tem essa queda grande do Covid aqui, que você vai ver em todos os gráficos, e ele vem trabalhando que dentro dessa faixa aqui, né? Chegando esses acidentes maiores aí, ele está trabalhando na faixa desse range que ele estabilizou desde 2009. E onde ele está agora nesse range? Ele está próximo ao fundo. Ele já bateu um teste de fundo aqui, né? Vamos ver nesse quadradinho menor aqui, ó. Ele já bateu um testezinho de fundo aqui, ó. E já testou uns 2, 3 meses ele testou aqui. Agora ele subiu um pouquinho, tá na região da média de 20 ali, né? De 20 períodos. Vamos ampliar um pouco o gráfico. Aqui, ó. Você vê aqui, ó. Ele tem uma tendência... Opa, não, você não. Ele tem uma tendência de queda aqui, que ele rompeu, subiu, retestou e está indefinido agora. E aí, cara, vale a pena fazer uma compra aqui? Você vê que a região central do Kapizak aqui tá baixa, né? A região central do Kapizak aqui tá mais ou menos por aqui, seguindo a referência desse topinho anterior. Mas a minha média de 200, ela ainda tá ali em cima, ó. Então, tá numa posição interessante. Eu posso fazer o quê? Tentar entrar com uma compra com alvo aqui, com alvo bem curtinho para cá. Eu posso entrar com uma compra com alvo buscando a linha desse topo anterior. Posso entrar com uma compra buscando a minha média de 200 ali em cima, né? Então, vamos ver, será que o euro tem força para fazer isso tudo? A gente pode entrar com uma ordem só aí. Como a gente tem poucas ordens colocadas na nossa conta hoje, não custa a gente poder abrir mais de uma aqui sem problema. Eu vou gastar todas as ordens disponíveis nesse par, nessa linha de preço aqui. E se ele vier mais para baixo, eu vou querer colocar uma ordem lá embaixo também para melhorar a minha situação? Vou. Então não vou queimar todas as minhas ordens aqui agora não. Eu vou colocar uma aqui para o alvo que eu acho mais provável de todos eles. A região desse topo anterior, que coincide com o topo atual do Kapizak, que coincide com, né? Que coincide com isso aqui. Opa, droga. Que coincide com o topo atual do Kapizak, com o topo anterior, com essa região aqui que foi decisiva aqui, com essa região que segurou aqui, olha, com essa região que foi briga aqui, foi rompida, voltou, segurou um reteste. Eu vou deixar um alvo aqui, por enquanto. E deixa eu ver... posso apostar um alvo mais para cima aí? Acho que ainda não. Semana que vem a gente dá uma olhada. Vamos ver se ele desce na semana que vem. Vamos ver se ele vai descer mais, descer menos. A gente vê o que faz. Euro GBP. Janela do gráfico. Como é que tá o cara aí? Euro GBP, ó, ele está trabalhando numa região de topo, né? E você vê que todo o contexto histórico do ativo, do par, é tudo aqui para baixo. E o preço está onde? Está lá em cima, né? O euro está muito valorizado em relação ao GBP. Mas o que está acontecendo com o GBP? É essa coisa do primeiro-ministro lá, sai, não sai, vai sair do Brecht, tá todo mundo contra as opiniões do cara, etc e tal. Então, cada vez que ele toma uma decisão lá que todo mundo vai contra, o euro dá uma desvalorizada, o GBP dá uma desvalorizada em relação ao euro, e aí o preço nesse gráfico aqui é jogado um pouco para cima. Mas você vê que ele não consegue ir muito longe, né? Você vê que aqui, ó,
ele está no máximo, a probabilidade dele ir negativo contra uma venda que a gente fizesse aí seria atingir essa faixa aqui. E em contrapartida, as possibilidades de alvo quais que são? Vi buscar a linha central do Kapizak aqui, a pontilhadazinha, que são esses fundinhos anteriores aqui. Vir buscar a média de 200, a linha externa do Kapizak, vir buscar um fundo passado anterior, né? Quem sabe uma reviravolta do GBP, né? A economia voltando a ficar forte, bem mais lá para baixo e tal. Então a gente está num topo histórico bem importante do GBP, na verdade. Pode ser que ele demore a desenrolar daí, aí a gente tem que estar acompanhando as notícias, na situação econômica do país lá, etc. Mas quando isso acontecer, e a probabilidade de que isso uma hora vai acontecer, ele vai descer. E aí a gente quer descer com ele e ganhar uma grana com isso, né? Então vamos lá. Primeira venda aqui. O alvo mais provável, o mais importante de todos aqui, se fosse colocar só uma venda nesse par, colocaria ela aqui, alvo para linha pontilhada mediana do Kapizak nesse caso aqui, mas eu vou querer colocar uma segunda ordem nele aqui. Eu vou aqui, nova ordem, vou botar um alvo na região aqui mais ou menos para entre a média de 200 e a linha do Kapizak aqui, ó, tipo 0,80 no máximo. Então vou colocar uma venda aqui para 0, alvo para 0,80. Vou vender a mercado. Lá. Então eu tenho duas vendas encavaladas aqui em cima na mesma linha. Um alvo aqui no 0,85 e tanto, que vai me dar 67 dólares. Uma outra aqui embaixo, que vai me dar 138 dólares, lá na região da média de 200. Eu posso colocar uma terceira ordem, por exemplo, com alvo para o 0,70 aqui. Nessa linha aqui embaixo do 0,70 aqui, pode. Se você ver que o negócio está enroscando muito, um dia essa ordem estiver aqui pelo meio do caminho, né? Ela vai estar, por exemplo, vamos supor que ela tenha vindo até aqui. E aí ele começou a querer voltar, o que você pode fazer? Coloca o stop de proteção atrás dela, né? E aí fala, ó, já desceu até aqui, eu vou travar você aqui. Se você subir, estopa sair da operação. Se você resolver decidir que vai continuar descendo, eu já vou ter uma posição que eu vendi aqui em cima e vou pegar o meu lucro aqui embaixo. Então eu vou colocar uma terceira ordem aqui, para que no futuro a gente possa colocar um trailing stop, um stop de proteção nela, para tentar buscar um alvo bem mais longo, bem mais demorado lá embaixo, que vai ser lá na região do 0,71. Então eu vou clicar aqui em nova ordem. Eu vou mudar aqui o lucro máximo, vou mudar para 0,71000 aí. Tá aqui volume de 0,01, volume mínimo, vou vender a mercado. Pá, pronto, tem 3 ordens colocadas aí, encavaladas na mesma linha, com esses alvos distribuídos. Eu sei que o preço pode querer de repente ainda dar uma subida aqui e vir testar, ó, essa regiãozinha de topo aqui que ele já veio algumas vezes. Se eu ver ele daqui a 15 dias, uma semana, um mês, eu ver que ele veio aqui, eu vou aproveitar e vou melhorar o meu preço de novo. Eu vou fazer mais uma venda aqui em cima, ó, com alvo para cá, talvez mais curta aqui, mas aí eu já vou pegar uma condição melhor ainda de entrada, se ele for lá em cima. Vamos esperar e ver o que vai acontecer. Semana que vem a gente olha. Euro JPI. Diminuir o zoom. Vamos lá, rapidinho, esse cara, ó, rangezão gigantesco, gráfico bem horizontal, bacana da gente operar, só que no momento que ele está fazendo, tá lá no meio, esquece. Ctrl F4, outro dia a gente olha você de novo. Euro, Nova Zelândia. Teve um histórico anterior que deu aquele pico lá em cima, mas depois o gráfico está bem horizontal, ele está bem perto do topo do Kapizak aqui. Mas pelo histórico, o que a gente está vendo? Ele está em cima da média de 200. Você vê que já faz bastante tempo que o preço vem trabalhando mais por essa região de topo aqui. Ele deu um pico lá em cima, deu uma venda boa lá, aqui até que o indicador aqui botou uma flechinha aqui. Mas hoje ele está numa posição desconfortável para a gente aqui. Então, não vou fazer nada. Ctrl F4, fecha o cara. Euro USD. Para a gente tomar cuidado que o Neto fala, meu, não opera Euro USD. Tá vendo as porradas que ele dá? Olha esse histórico aqui. Só para você ter uma ideia, vamos ver. Se a gente considerar que ele fez
toda essa movimentação para baixo no passado, aí deu aqui, ó, essas penadas de alta, fez esse zigue-zague todo nessa região aqui, né, um rangezão aqui assim, agora ele está trabalhando nesse range aqui embaixo. Então, o que é provável dele fazer aqui? Ele está querendo descer de novo para o fundo desse range, né? Mas ele também pode resolver virar e recuperar e trabalhar nesse espaço que hoje está vazio aqui em cima. Quando ele pega um espaço vazio, a gente fala um vazio gráfico à esquerda do preço, né? Um vazio gráfico como esse aqui hoje, o preço às vezes ele anda muito rápido, né? Ele avança muito terreno em pouco tempo e tal. Mas talvez o mais provável hoje seja ele vir brigar nessa faixa aqui embaixo. Na posição que ele está hoje, está bem em cima da média de 200, ou seja, hoje a gente não faria nada nele aqui, a gente não vai fazer nada. Mas só para a gente ter uma ideia de valor financeiro, você viu que a gente colocou ordens num fundo histórico lá de outro par aí, que a gente olhou que estava dando 120 dólares, 80 dólares, sei lá. Esse cara aqui, se eu fosse colocar, por exemplo, se eu fizesse uma compra onde ele está hoje aí, ou sei lá, e ele fosse contra mim, ou se eu colocasse uma ordem lá embaixo, por exemplo, deixa eu ver, eu só quero ter uma referência do valor financeiro. Vou pôr aqui o preço dele hoje, 1,16 mais ou menos. Então, eu coloquei uma ordem limite lá embaixo só para eu medir isso. Esse tamanho eu quero medir o quê? Eu quero medir o valor financeiro desse range aqui. Então, se eu comprar onde ele está hoje aqui e ele for até lá embaixo, eu ficaria negativo enquanto. Vou pôr o mouse em cima do meu take profit aqui dessa ordem para ver esse valor. Quanto que ele ficaria? 294 dólares. Então, se eu errasse e fizesse uma compra aqui, achando que de repente ele vai buscar esse topo anterior aqui e tal, e ele, ao invés de subir, ele resolvesse ficar negativo e viesse até aqui, eu ficaria negativo em quase 300 dólares nessa ordem. O que eu prefiro fazer? Prefiro esperar para ver se ele vai vir buscar esse fundo e aí eu compro de volta para o meio. Aí nós vamos ter uma operação de 300 dólares de lucro. Então o que nós vamos fazer hoje nele aqui? Nada. Se ele tivesse nesse topinho anterior aqui, ó, você venderia aqui? Ou você compraria se ele tivesse nesse fundinho que ele marcou aqui? Olha, você pode até arriscar. Mas é complicado, porque no caso do euro-dólar, você vai arriscar uma compra nesse fundinho com alvo para cá, mas você tem que saber que se ele descer aqui, já vão ser 150 dólares negativo, só para essa caminhadinha aqui, tá? Então esse é um par caro para deixar ele andar contra você à vontade, tá bom? Então o negócio tem que tomar cuidado. Vou excluir essa ordem limite aqui, a gente fez só para fazer uma análise do movimento do preço aqui, pronto. Por enquanto não tem nada a fazer aí. Próximo, GBP, dólar australiano. O canal veio de um topo histórico lá de 15 anos atrás, mas aí veio descendo, tá aí meio horizontal, o preço está onde? No meio. Nada a fazer. Contra F4, próximo. GBP, dólar canadense. Aonde ele está? No meio do canal, não me interessa. Fecha ele. GBP, CHF. Os pares que tem o CHF na cotação estão quase todos nesse mesmo momento, nesse fundo histórico aí, né? Tá vendo? Então, todo mundo aqui tem chance do quê? De vir buscar a região mediana aí, né? Ou esses topinhos anteriores aqui, alvos mais curtos, ou a linha do indicador aqui do Kapizak, que coincide com esse topo anterior, ou a média de 200 aqui, né? Então, cabe compra aí? Cabe, pelo menos uma aí no GBP. Tem que ter em consideração o que acontece. Quase todas as ordens que a gente colocou hoje, elas foram de vários pares diferentes, mas a maioria delas foi contra o GBP, ou contra o CHF, né? Então, se tiver algum acontecimento no mercado aí que o desastre mundial, que todo mundo corre para uma moeda de hedge, como é o franco suíço, e o franco suíço valorizar demais em relação a todas as moedas do mundo, todas as entradas que a gente fez hoje contra ele vão ficar negativas, né? Então tem que lembrar que apesar da gente estar comprando pares do Forex variados aqui, viu que vários que a gente fez a entrada de compra foram no CHF.
porque ele está um pouco menos valorizado em relação às outras moedas, permitindo que o preço tenha chegado nesses fundos aí, tá? Mas vamos lá, a gente fez essa compra aqui com alvo para a região central. Eu já tenho compras em GBP e eu já tenho muitas ordens contando com uma pouca valorização ou desvalorização do franco suíço. Eu não vou colocar mais ordem por enquanto aqui não. Vou deixar essa do GBP, vou deixar essa curta aqui. E semana que vem vamos olhar o que vai acontecer. GBP JPI, vamos abrir a janela do gráfico. Em que momento que a gente está? Ó, levando em consideração o contexto todo do gráfico aqui, que ele sempre trabalhou lá em cima, nesses ranges gigantescos aí, ele veio trabalhando ultimamente nesse range menor, né? Então, o que ele fez? Ele teve uma tendência de baixa forte aqui, que ele rompeu, né? Não teve muita força para subir, ele fez uma retração aqui de mais ou menos 30, 40% no movimento de queda, voltou a cair. Só que aí quando ele voltou a cair, ele parou nesse fundo aqui outra vez. Um pouco abaixo tem um fundo importante aqui, tem esse fundo histórico aqui atrás. Você tem uma região de fundo aqui que segura o preço, né? E ele parece que está vindo de novo para baixo, talvez nem chegue a vir testar ela aqui outra vez. E de repente daqui ele já vai refugar e subir. Então vamos lá. Agora já não é contra o CHF, né? É a Libra inglesa contra o mercado asiático, né? Contra a moeda forte no mercado asiático, contra o ien japonês. Vamos lá, eu vou apostar nesse cara aqui. Ele tá olha onde está a média de 200, né? Ela está mais para o topo do canal. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos abrir a boletinha. Uma entrada de compra aqui, 1 centavo. Arrasto o alvo. A ordem mais provável de bater o gain aqui, eu posso pegar um topinho anterior aqui, nesse pico, um pouco mais para cima. Não, vou por aqui assim, ó, vou nessa intermediária aqui, porque o que eu vou fazer? Eu já vou colocar uma segunda ordem aqui, buscando a média de 200, na altura ali que eu olhei vai ser o 161.00, 161.0 ali. Nós vamos comprar mercado, pá. Tá lá, colocado ali, ó, na região da média de 200, vou baixar um pouquinho para a linha da média aqui, tá? Eu posso apostar uma ordem para ir buscar aquele pico lá em cima lá. Eu posso ficar olhando esse gráfico, ver o que acontece, para ver se um dia ele vai chegar aqui nessa região. Só que quando acontecer isso, eu já vou ter perdido meu ponto de entrada, né? Então, eu vou colocar uma terceira ordem aí. Vou colocar uma terceira ordem aqui, com alvo lá para 185 mil, mais ou menos. Vamos lá, 185. Eu sei que o GBP não está no melhor momento dele, mas a Inglaterra está fazendo um esforço lá. Qualquer hora eles resolvem essa situação deles com o Brexit, o GBP vai dar uma porrada para cima. E eu sei que o ien japonês não está na melhor situação a economia do país aqui. Eu sei que assim, ele pode estabilizar um pouco, mas dificilmente ele vai dar uma reviravolta forte e jogar esse preço lá para baixo. Não tem probabilidade disso acontecer tão cedo. Está muito mais fácil o GBP reverter a situação dele lá, a economia local lá no país, na Inglaterra, do que o ien japonês aqui. Então por isso que eu estou apostando mais de uma ordem nesse par aí. GBP Nova Zelândia, vamos lá. Tá bem no meio do canal, do gráfico, etc. Não interessa. Ctrl F4 fecha ele. Libra britânica contra o dólar americano. Esse aqui, cara, parece que ele deu uma situação de compra interessante lá embaixo, né? Abaixo do canal. Ele foi interessante para comprar aqui, foi interessante para comprar aqui, foi interessante para comprar aqui. Mas a gente perdeu o momento. Ele tá trabalhando abaixo da média de 200 que está aqui em cima. Mas ele já faz um tempinho que ele está segurando, né? São duas moedas muito fortes, né? E se o GBP virar a situação dele a favor lá e tudo, que nem a gente está apostando nele em outras moedas, ele pode vir aqui buscar, né? A média de 200. Então, se eu fosse apostar aqui, seria uma ordem no máximo. Mas eu sei que ela ainda pode vir contra mim essa mesma distância aqui no fundo. Não sei, não preciso fazer isso hoje não. Vamos ver se ele vai romper essa média de 20, vai vir buscar aqui embaixo. Vamos apostar em não pôr ordem nenhuma aqui. E vamos ver se na semana que vem ele vai vir buscar isso aqui.
eu vou deixar aqui, inserir aqui sei lá, um objeto aqui, um recado para me lembrar na semana que vem, que eu tenho que verificar alguma coisa aqui, olhar, botar uma seta, sei lá, um desenho, pegar sei lá, um gráfico de uma forma, vou pegar um retângulo aqui, vou botar uma coisa aqui assim, ó, só deixa aí para eu lembrar que semana que vem eu tenho que olhar essa região aqui, sei lá. A gente pode criar um padrão para isso aí cada um com você, pode anotar no seu caderninho, pode botar uma mensagem de texto aqui também e tal. Vamos lá, vamos abrir outro gráfico aí. Nova Zelândia contra dólar canadense. Esse é um par que ele é operado no Forex há menos tempo, não tem tanto histórico. Eu teria que jogar esse cara aqui para o semanal, porque no mensal o gráfico dele tá bugando, né? Então, vamos lá. Ó, tá vendo? Se eu minimizar muito, o que acontece com o cara? O par começou a operar no Forex aqui, ó. Olha lá. Olha esse gráfico sem noção, né? Então, vamos olhar a parte mais recente do gráfico só. Vou botar um pouco mais de zoom aqui. Mas o que a gente tem aqui? Tá até difícil de visualizar. Não dá para considerar muito a média de 200, porque ela está levando em conta aquele pico anterior lá antigo. Não sei. Não vou nem mexer nesse cara não. Tá muito estranho esse gráfico aí. A gente podia operar ele, ó. Vamos ver pelo diário. Tá, a gente podia tentar experimentar, operar ele pelo diário. Talvez até tentar jogar um indicador de referência pra gente aqui no semanal. Mas se ele pegar um histórico muito antigo, ele vai pegar esse pico lá do início do gráfico e vai distorcer a informação. Então, talvez um indicador de períodos mais curtos fosse mais interessante. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui pelo gráfico diário dele, o que a gente vê aqui? A gente vê que esse cara trabalhou um tempo abaixo da média de 200, aí agora ele vem trabalhando um tempo acima da média de 200, ele está mais comprado do que vendido, né? E a gente vê que a banda de Bollinger, ela vai fazendo essa coisa parece um intestino, né? Ela vai estreitando e expandindo, estreitando e expandindo. Então, quando é um momento de consolidação, ela fica estreita. Quando ela vai romper e liberar a tendência, ela expande, né? Então, aqui, ó, ela contraiu aqui, expandiu aqui, né? Aí ficou contraída aqui, expandiu aqui nessa queda, né? E agora ela vem fazendo o quê? Ela tá meio que intermediária aí, né? Não teve uma expansão tão forte agora, pode ser que ela esteja vindo por uma contração agora, pode ser que ela vai dar uma estreitada aqui antes de expandir de novo. E aí a gente não sabe na hora que expandir se ela vai para baixo ou para cima. Então, não vamos fazer nada por enquanto. Nova Zelândia com o franco suíço. Opa lá, outro cara aqui com o franco suíço tá lá pelas mínimas, né? Então, a gente vai colocar mais compras contra o franco suíço? Vamos lá, vamos apostar na Nova Zelândia, porque pode ser que um desses países tenha uma resposta positiva em relação ao franco suíço antes dos outros. Pode ser que alguns deles fiquem negativos, outro fique estável onde está a nossa compra, mas pode ser que um deles dispare em direção a alguém por algum motivo específico, né, na economia do país em relação ao franco suíço, pode exportar algum produto, alguma relação comercial entre eles que favoreça o par. E esse aqui pode ser bem interessante. Então, ele está aí pela região das mínimas, eu vou pegar aqui, entrar com uma compra, um topo anterior interessante, coincide com a média de 200. Tá ótimo, vou largar o TP aí. A gente nem tem olhado, né? Eu nem olho os valores, mas olha aqui, ó, 114 dólares quando bater aí, beleza? Para ficar feliz. Vamos lá, próximo par, Nova Zelândia com JPY. Como é que estamos esse cara aqui? Ó, se considerar o período mais recente do indicador do Capizak aqui, ele está aqui abaixo da linha central do Capizak. Ele não está mostrando a média de 200 para a gente, porque esse par não deve constar do Forex, ele deve constar a menos de 200 meses no mercado, pelo menos nesta corretora, né? E ele está abaixo do que seria essa linha intermediária aqui. Só que se a gente olhar o histórico todo do par, ele está bem no meio do caminho de todo o histórico antigo dele, né? A gente tem
um range muito grande aqui, um range muito grande aqui. E esse cara, para mim, ele está no meio vou ignorar o indicador, para mim esse cara está no meio do gráfico. Não me interessa. Próximo par, opa, fecha aqui. Próximo par, dólar neozelandês. Não, nem é dólar, né? É a moeda neozelandesa aí contra o dólar americano. A gente perdeu um momento aqui. Ele teve uma situação bem interessante, né, de compra, né? Aqui atrás e aqui atrás. Há 1, 2, 3, 4, 5 meses atrás foi muito bacana ter comprado aqui, né? Com o alvo para média de 200, ele estaria batendo o alvo agora, né? Mais ou menos. A hora que a gente visse que ele não chegou na média e começou a descer, a gente podia fechar a operação no dedo. Vem aqui, clica no xizinho aqui embaixo aqui e fecha ela. Já deu quanto de lucro? Tá bom, não chegou no alvo, mas tá bom o lucro para mim, fecha ela, abre outra em outro par e pronto, acabou. No momento, o que acontece? Até está numa posição favorável em relação à linha central aqui do Kapizak, mais ou menos, né? Tá muito próximo já. Então, venda em hipótese alguma, possível compra com alvo muito curto, com um risco 3, 4, 5 vezes maior de ficar negativo muito tempo? Não preciso fazer isso. Então deixa quieto. Vamos lá. Dólar americano contra o dólar canadense. Como é que nós estamos? Estamos lá na região do topo do gráfico, né? Você vê que esse gráfico tem uma oscilação grande, ele passou bastante tempo, né? Trabalhando numa região de alta, uma queda gigantesca aqui, tentou uma recuperação para a região central, segurou no suporte anterior, outra queda aqui, definiu um fundo duplo aqui, uma subida forte agora, voltou para a região daquela resistência lá. E aí o que ele fez? Ele tentou romper essa resistência aqui, mas falhou, voltou para esse range. Tentou romper, falhou logo, ficou no range. Tentou romper, falhou logo, ficou no range. Tentou romper, conseguiu, foi lá em cima, definiu um fundo duplo, um topo duplo lá em cima, veio numa queda forte, foi quicado de volta para o range aqui. Ele está no range aqui outra vez. O que esse cara vai continuar fazendo? Ele vai continuar tentando subir. Vai continuar tentando talvez bater lá em cima, talvez bater no Kapizak, talvez bater só na linha do range aqui do retângulo que a gente desenhou. E toda vez ele vai continuar sendo repelido de volta para baixo. E aí o que acontece? Ele está no momento que hoje aí? Ele está no momento que ele está mais próximo da alta do miolão todo de movimentação aqui, né? Talvez, né? Então, para comprar aqui não dá. Ele está acima das médias, então compra em hipótese nenhuma. Para vender aqui, ele ainda não está tão alto, né? Se fosse lá em cima, seria lindo, né? Vender lá de cima para baixo, né? Olha lá. Mas ele está muito longe, né? Então ele está acima das médias, mas está perigoso, né? Então, esse cara aqui é o que? É para observar. Você podia fazer uma venda aqui para a média de 200, né? Podia fazer uma venda aqui, esperando até o quê? Que ele comece a reverter a situação e vai buscar aquele fundo lá. Olha que espação, que coisa linda. Mas para isso eu queria ver um sinal. E hoje ele está fazendo o quê? Ele tem ali, ó, uma two-bar ali, ó. É um par de barras, né? Que ele está mostrando o que pra gente? Vamos ampliar um pouco isso aí. Pelo mensal, ó, ele teve uma queda forte, né? Aí ele fez uma reversão, iniciou uma reversão. Por enquanto, essa barra de alta aqui não conseguiu superar a máxima da barra anterior. Isso está interessante para venda. Se ele confirmar isso aqui, se ele fechar desse jeito, o próximo candle aqui, abrir aqui, for um candle de venda, o próximo mês vai virar o mês agora. Se ele abrir um candle aqui vermelho e começar a ir para baixo, aí a gente vende. Então na semana que vem, a gente vai olhar esse cara aqui, vai ser outro mês, vai ser outra barra. Se ele abrir uma barra verde e ela começar a ir para cima, a gente não vende. A gente vai esperar ver se ele vai fazer 50% da reversão aqui, para depois ver se daqui dessa região, desse topinho aqui, da linha do Kapizak aqui, ver se daqui ele começa a querer descer, que é o mais provável. Mas pode ser que ele desça direto daqui nesse mês. Eu acredito que vai ser mais ele fazer um movimento, o mais provável é ele fazer um movimento normal, o que seria mais saudável, digamos aqui, ele respeitar, ele vir testar essa zona de resistência aqui, que já foi importante ali atrás, ó.
ela ao mesmo tempo, ela funciona como uma coisa magnética, porque muita gente vai analisar, olhar isso daqui, muito computador vai olhar esses dados anteriores aqui e vai definir uma probabilidade boa dele vir testar essa linha aqui. Então muita coisa, muita gente vai comprar para trazer esse preço para cá. Softwares vão comprar para trazer ele aqui, caso dê um sinal de compra, se essa barra verde desse mês fechar empatada pelo menos com a barra anterior. Nós vamos fazer o quê? Vamos esperar ele vir testar aqui. E se ele romper e falhar, ou se ele não conseguir romper e começar a descer, aí nós vamos vender aqui, né? Aí nós vamos vender aqui nessa região, e aí nós vamos colocar um alvo aqui na mínima, né? Nessas mínimas aqui, que vai estar coincidindo com o pontilhadinho central do Kapizak, e um outro alvo na média de 200 aqui embaixo. Nós vamos fazer uma venda para cá e uma venda para cá. E nós ainda vamos fazer, se ele der esses sinais aí, nós vamos fazer, vamos repetir aqui, nós vamos fazer daqui de cima, ó, vou pôr em azul. Caramba, se ele chegar nessa região aqui, ó, aí nós vamos vender um alvo, nós vamos botar aqui em vermelho, aí nós vamos fazer uma venda para cá, para essas mínimas, uma venda para cá, para a média de 200, e nós vamos deixar uma venda para ela morfar, juntar a teia de aranha aí, para ver se um dia ela vem, ó, buscar aqui embaixo, ó. Só que essa terceira, o que acontece? Depois que ela passar pela região do primeiro alvo aqui, esta terceira ordem, nós vamos começar a vigiar ela. E a gente vai pensar se, quando ela romper esse primeiro alvo, a gente vai colocar o stop de proteção dela aqui acima do alvo. Ela vai estar aqui, ó, né? Ela vai estar já passado, ela vai estar continuando descendo. A gente vai deixar o stop de proteção acima dessa linha, esperando que ela não volte mais para aquela região. Aí, quando ela vier e bater no alvo, aqui é o alvo da segunda ordem. Quando a terceira ordem, se ela continuou descendo e ela está viva ainda, ela não saiu na nossa proteção ali. Quando ela romper a região do alvo da segunda ordem e continuar descendo, a gente vai colocar o stop de proteção dela, vai trazer ele para cá, para um pouquinho acima da linha da média de 200. Para a média de 200 ficar entre a nossa proteção e o preço que está descendo. Ela servir como barreira de proteção, para não pegar a gente, não tirar nosso stop gain à toa. E aí nós vamos ficar olhando, e aí nós vamos deixar para essa proteção aí, e vamos ver se essa menina vai vir lá para baixo ou não. Beleza? Mas nós vamos esperar isso aí. O USD, dólar e o franco suíço. Olha lá, todo mundo contra o franco suíço, mesmo contexto, parecido, né? O fundo lá, a região de fundo, aqui e tal. Pode ser que dê uma picotada grande para baixo. Cara, dependendo do que acontecer lá agora, eleições americanas, lá com Trump e tudo, pode ser que dê uma picotada grande aqui para baixo. Tá num momento bom de compra agora? Ainda não, foi atrasado, né? Já perdemos um pouco o momento. Mas daria uma compra curta aqui, talvez até com a possibilidade de vir buscar, depende, a média de 200 lá, talvez num cenário pós-eleições aí, né? A gente vê que mesmo o Trump empurrando o mercado americano para cima, para ficar favorável às eleições dele, não consegue jogar muito além desse quadrado. A probabilidade é, quando passar as eleições, ele ganhando ou perdendo, todo esse esforço, né, que estão fazendo para levantar o mercado de propósito vai deixar de ser exercido, porque aí já a eleição já foi, já era. E aí o que vai acontecer? O mais provável é o dólar dar uma quedinha mesmo. Então, por enquanto, daria para colocar uma compra aqui com alvo curto para a região central aqui. Mas vamos deixar sem nada por enquanto. Vamos esperar para a semana que vem, ver o que acontece no cenário americano lá. Última janela do gráfico que a gente vai estar olhando, o USD com JPI. Qual o contexto que nós estamos? Esses caras têm o que? Tem todo esse histórico vindo de lá de cima do início desse par aqui para trás. Mas depois a gente tem esse histórico mais recente, que é esse range, ou esse canalzão aqui, que foi um canalzão meio descendente, até definir esse fundo aqui, que já havia sido mais ou menos testado aqui atrás. E agora ele está o que? Fez uma
uma tendênciazinha de alta aqui, uma perna de alta aqui, mas agora ele veio afunilando, ele está fazendo um canal cada vez mais estreito, né? O que seria aqui, um pouco exprimido aqui, ou se a gente melhorar aqui a visualização, vamos melhorar o zoom do gráfico. O que a gente está vendo aqui, ó? No período mais recente, a gente está vendo um range gigantesco, vou pôr em azul, sim. Dentro desse range, o que ele fez? Ele fez esse canal de alta, foi uma tendência de alta, que foi um retorno em V inversamente proporcional a essa descida de alta anterior, né? Você vê que ele está espelhando os movimentos, né? Olha lá, ó. Ó. E antes dessa pernada de baixa aqui, o que ele tinha feito? Ele tinha feito isso aqui. Então, se ele fosse espelhar, o que ele deveria estar fazendo? Isso aqui. Só que ele não fez. O que está acontecendo aqui? Né? Que ele não veio para cá. Então, ele começou a mudar. E aí, além dele estar mudando e não estar espelhando, continuando a espelhar o que ele espelhou, né, antes, agora ele está fazendo essa linha de tendência de baixa aqui, que também está respeitando esse suporte aqui e está formando um triângulo. Qual que é a tendência desse triângulo? Você ter essa perna de alta aqui com um triângulo nesse formato, a gente fala que isso aqui é uma bandeira, é uma bandeirinha de alta. Ele tem mais probabilidade de romper para cima, mas ele pode sim romper para baixo. Então, ele está testando o fundo desse triângulo agora. Vamos olhar isso, ampliar um pouquinho mais. Vamos lá. A gente está aqui, ó, ele está respeitando esse fundinho mais ou menos aqui, né? Vamos pôr azul aqui, ó. Essa região aqui. E que está acompanhando, tá vendo? A linha paralela do canal do Kapizak, né? Mas ele tem essa LTA, essa linha de tendência de baixa aqui. Então o que acontece? O preço veio forte, parou de subir naquela região aqui no início, né? Jogou ele para baixo, ele veio até aqui. Mais ou menos 50% de retração da alta anterior. Ele não continuou descendo. Qual é a tendência primária agora no momento? A que está mandando aqui ainda é essa primeira pernada de alta aqui, ó, né? Porque quando ele fez essa retração, ele não conseguiu renovar o fundo, ele não conseguiu nem chegar na metade do caminho. Tá bom. Então ele fez uma retração da pernada de alta. Tendência principal, no meu interesse aqui, no meu ver, é dentro do range gigantesco dele, ele está ainda respeitando o momento de alta. Quando ele tenta retomar a alta aqui, por algum motivo, a força vendedora veio pressionando para baixo. Jogou ele para baixo. Não conseguiu nem voltar na mínima anterior, ele já começou a subir de novo. Aí, bateram para baixo outra vez, jogaram ele para baixo. Ele chegou no máximo, na mesma linha do fundinho anterior ali, mas não conseguiu romper. Continuou tentando subir, jogaram ele para baixo outra vez. Tentaram até romper e chegar até o fundo anterior, né, aquele mais baixinho ali, mas falhou de imediato. Voltou para cima, bateram forte para baixo outra vez, mas não conseguem vencer esse fundo, né? Aqui, ó. Então, qual a maior probabilidade disso acontecer? Essas forças que estão vendendo começarem a desistir, porque cada vez que elas agem, está custando cada vez mais caro para elas, porque cada vez que elas vendem, o preço anda menos, né? Elas venderam aqui, andaram esse tanto, venderam aqui, tiveram esse ganho, venderam aqui, tiveram esse ganho, tiveram aqui, tiveram só uma merrequinha de ganho, agora só uma merrequinha, aí vão ter mais uma merrequinha, daqui a pouco não compensa mais, porque o risco, o retorno começa a ficar ruim, o risco dele subir e estopar as operações para ganhar só essa merreca deixa de ser interessante. Quando os vendedores desistirem de vender aqui, os compradores que sempre estiveram presentes defendendo essa região de fundo vão superar em número, consequentemente o preço vai voltar a subir. Então vamos lá, agora a gente como é que fica nessa história? A gente pode tentar entrar com uma compra aqui? Pode. O nosso alvo mais provável, ele está aqui. É um alvo muito curto. Qual a nossa probabilidade de risco aqui? Apesar do contexto ser mais favorável e o mais provável é que esta bandeira
aqui que a gente vê, porque é um mastro aqui com uma flâmula, né, uma bandeira triangular aqui, apesar da probabilidade maior, seja ela romper para cima, ela pode romper para baixo. Se ela romper para baixo, todo esse contexto de força que os compradores estão segurando, etc e tal, vai deixar de existir, vai cair por terra. E o gráfico, ele vai ter todo esse vazio gráfico aqui, à esquerda do momento atual, em que não tem defesa, não tem suporte, não tem região, não tem nada. A chance do preço vir com uma porrada gigantesca aqui para baixo é grande. Então, esse gráfico ele está comprador, ele está no momento possível da gente fazer uma compra em direção à média, mas em proporção ao risco para cair no espaço vazio contra a gente, não sei se vale a pena. Vou esperar mais uma semana para ver o que acontece. A melhor coisa a fazer aqui é o que? Esperar ele definir o jogo. É esperar ele realmente romper esse triângulo e ver se ele vai definir uma compra ou uma venda. O que vai acontecer é que quando ele fizer isso, para a gente entrar comprado vai estar atrasado para a gente. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nada. Esse foi o último par, né? Os que não interessavam pra gente, a gente já fechou. Então, se eu clicar nas abinhas aqui, eu vou ver que eu tenho vários gráficos abertos, onde a gente colocou ordens, ou deixou para pensar se colocava mais uma ou mais outra e tal. O que eu posso fazer? Eu posso voltar a passar por todos eles, né? Então, vou pegar desde o último agora, do mais recente. O SDJPY, a gente olhou, esse a gente não vai fazer nada, né? Ctrl F4, fecho ele. GBP USD, a gente deixou um retângulo aí para pensar a respeito dele na semana que vem. Fecho ele. GBP JPI, colocamos 3 ordens já pronto, já estão funcionando, já está andando, está ótimo do jeito que está. GBP CHF está lá, compramos uma ordem, o mercado está curtinho aqui, a gente não quer fazer mais nada além disso por enquanto. Vou fechar. Eu faço isso com todos os pares. Não vou revisar um aqui, porque o vídeo vai ficar, já está longo demais. Vou fechar todo mundo aqui. Mas o ideal é que você venha agora voltando e vá conferindo o que você fez hoje até você fechar todo mundo aí. Beleza. Como é que nós ficamos na nossa conta? Vou puxar aqui para cima para a gente ver. A gente tem, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Temos 14 ordens de 1 centavo colocada das 100 possíveis que eu poderia pôr. Vamos ver, deixar desse jeito aí. E semana que vem tem mais. Por isso que eu falei, lembra? Você não consegue colocar muitas ordens de início. Então, mesmo que isso tudo aqui fique super positivo e dê ganho, etc e tal, a conta ela é muito pouco madura para dar um resultado financeiro, né, significante. Então, por isso que eu falo que às vezes pode demorar uns 3 meses, 6 meses para ela começar a mostrar alguma coisa de que você realmente está fazendo um trabalho bem feito e certo. Ela vai te mostrar pouco resultado. Pode ser que ela feche o mês em negativo, pode ser que 2, 3 meses ela tenha dado um desempenho de 1%, 2%, uma merreca, mas não desanima, é porque ela ainda é muito bebê. Quando ela tiver aí mais de 6 meses de vida para 1 ano de vida e começar a ficar madura, aí que você vai estar trabalhando mais próximo do seu limite de ordens possíveis, aí que você vai poder analisar realmente e ver assim, quanto que ela te dá em média por mês, percentual, etc e tal. Beleza? Isso aí. Semana que vem a gente olha ela de novo.